prefeito Carlos Eduardo, em relação ao julgamento que está para acontecer dia 21 das suas contas, né, ou de parte de suas contas, pela Câmara Municipal de Natal. Há rumores de que há expectativa até de alguns que seriam, digamos assim, em relação à sua pessoa, ao seu projeto político, oposição, que poderiam até reprovar essas contas. Qual é o seu pensamento, o seu sentimento a respeito? Olha, contas que sempre teve o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado nunca foram reprovadas, nem na Câmara Municipal de Natal, nem na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Contas que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da União, né, de administrações do governo federal, nunca foram reprovadas no Congresso Nacional. Então, eu não acredito que, pela primeira vez, de uma forma sem precedentes, inédita, né, venha se reprovar as contas da nossa administração a menos de 5 meses do dia da eleição, num ano eleitoral, né, baseado em quê? Né? Levantam lá questões que nós já respondemos, que eu imaginava que o próprio trabalho do órgão técnico, porque tem um órgão técnico, né, o trabalho do Tribunal de Contas do Estado, né, já tivesse convencido os vereadores, como convenceu a todas as legislaturas no passado. O que há é uma movimentação do líder da prefeita, Micarla de Souza, né, o vereador, líder da prefeita Micarla de Souza, tentando de uma forma casuística, né, tentando de uma forma de dar um golpe branco, né, nos deixar inelegível durante 8 anos. O que o vereador Enildo Alves, o líder da prefeita, argumenta, prefeito, é que, na verdade, o senhor teria feito nomeações ilegais, que não seriam permitidas no momento que, digamos assim, estava próximo às eleições, o que estaria ferindo a lei eleitoral. Aponte um só nome, uma só nomeação. Não existe isso. Isso é uma falácia, tá certo? Todos os atos de nomeação que foram realizados na nossa gestão estão vinculados à lei, estão vinculados à decisão judicial. Não existe absolutamente nada disso. O que existe é um pretexto, já que não conseguem mudar o resultado de todas as pesquisas, né? 22 pesquisas, contadas no dedos, divulgada por os quatro institutos de pesquisa de Natal. Como não conseguem mudar essa realidade, estão querendo, né, praticar essa violência, né, contra a minha pessoa, mas eu digo a você, Robson, e digo ao telespectador, a gente vive hoje num regime democrático, né? Eu acredito que os vereadores da Câmara Municipal não vão permitir que isso aconteça, que essa politicagem, tá certo? Que essa coisa da época da ditadura, tá certo? Venha prevalecer na Câmara Municipal. Eu acredito que os vereadores vão reagir. De qualquer forma, nós vivemos num regime democrático e eu, como cidadão brasileiro, atingido por essa injustiça clamorosa, eu vou buscar os meus direitos na justiça. E eu confio plenamente que a justiça vai, tá certo, resgatar essa iniciativa que não merece o respeito das pessoas. Como é que está hoje, prefeito Carlos Eduardo, a posição do PT na Câmara Municipal de Natal? Porque eu me recordo há cerca de uns 20 dias aproximadamente atrás, de que havia manifestações do PT, do vereador Fernando Lucena, por exemplo, no sentido de votar contra a aprovação das suas contas. Como é que está essa situação hoje? O PT fez sua questão para aprovar ou para reprovar as contas, ou ainda não há nenhuma informação? Não, o que eu sei é que o vereador do PT já vota contra, mesmo você sabe que eles me fizeram um requerimento com várias perguntas. E você apresentou a defesa? E eu respondi, eu não tenho do que me defender, eu não estou sendo acusado de nada, não me considero acusado de nada. Eu apenas respondi esclarecendo
O que é óbvio, ululante, é só prestar atenção ao parecer do Tribunal de Contas, né? Então, mesmo antes disso, mesmo antes da minha resposta, o próprio líder da prefeita, o vereador Enildo Alves, e o vereador do PT já disseram que votavam contra. E mais, o vereador Enildo Alves, líder da prefeita, afirmou no seu programa, e de Filinto Rodrigues, na 98 FM, né, dizendo que já tinha 14 a 15 votos contrários às minhas contas, mesmo sem ainda eu ter entregue as minhas respostas. Por aí você pode tirar as suas conclusões da forma como isso está sendo conduzido na Câmara, né? Se não houvesse o ano eleitoral, isso não estava absolutamente sendo discutido, Robson, tá certo? Se eu não estivesse bem nas pesquisas, estivesse lá embaixo, ninguém ia criar problema. O problema é, como eu lhe disse, é casuístico, é um golpe, é uma arbitrariedade, é uma tentativa de atingir os direitos de um cidadão brasileiro, tá certo? Que eu acredito ainda que os vereadores não vão deixar essa monstruosidade acontecer. Defenderão a instituição Câmara Municipal, mas mesmo assim, se não ocorrer isso, eu tenho certeza que a Justiça vai fazer o devido reparo a essa situação. Prefeito, ainda em relação a esse assunto, gostaria de saber como é que vai ficar a situação, por exemplo, do PMDB e aliados do ministro Garibaldi, aliados também do próprio deputado Henrique Eduardo Alves. Havia informação de bastidores de que eles estariam fazendo trabalho no sentido de conversar e mostrar aos vereadores que seria importante votar favorável à aprovação de suas contas. Isso existe, não existe? Como é que o ex-prefeito está vendo essa questão? Eu não sei, eu quero só lhe dizer, Robson, que o PDT, ao qual eu presido, jamais caçaria Henrique ou Garibaldi, porque eles sabem, tanto quanto eu, Henrique Garibaldi, o que é uma cassação, né? Jamais faríamos isso. O senhor está decepcionado com a postura de Henrique de Garibaldi em relação ao PMDB? Não, eu não estou decepcionado, eu estou apenas dizendo que o PDT jamais participaria, tá certo, desse golpe, dessa cassação, tá certo? O PDT jamais faria isso contra ninguém, principalmente contra Henrique Garibaldi, que tiveram os pais cassados na ditadura. O PDT não faria isso com eles. Mas, na verdade, eles não estariam fazendo um trabalho para tentar ajudar os vereadores, convencer os vereadores a votar favorável, ou não? Eu não sei, eu sei que o vereador do PMDB todo dia faz um discurso lá. Ele nem leu as minhas respostas, né? Ele já era contra e discursava, né? E dizia o que queria, o que bem entendia, né? Contra a aprovação das minhas contas, contra a aprovação das minhas contas, sem sequer ter lido. Eu chamo a atenção, inclusive, da Justiça do meu Estado, eu chamo a atenção do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Eu sou um homem público, Robson, que fui 10 anos deputado estadual, fui 5 anos secretário de Estado e 6 anos prefeito de Natal, e não tenho uma ação de improbidade, uma ação de irregularidade, uma ação de ilegalidade na minha vida pública. Nunca tive na minha vida, não tenho nenhuma mácula, nenhuma mancha, tá certo? E não vai ser às vésperas de uma eleição que o líder da prefeita, Micarla de Souza, vai promover esse golpe contra uma candidatura legítima da cidade de Natal. Isso aí você pode ficar certo disso, porque, inclusive, há denúncias de que o secretário de Planejamento da Prefeitura de Natal, Luna, Luna e o secretário de Educação, Walter Fernandes, estariam chamando, por determinação da prefeita, chamando vereadores, coagindo, né, pressionando, e já tem notas em jornal, aí, notas dizendo que votar contra mim na Câmara Municipal vale 200 mil motivos, né? Eu vou lhe contar só um fato. No título de cidadão do presidente da Câmara Federal, Marco Maia, estava lá o suplente de deputado federal, Rogério Marinho. E ele disse, para quem quisesse ouvir, ele disse numa roda, porque o vereador Ney Júnior
tem problemas hoje com as suas contas no Tribunal Regional Eleitoral. Então ele fez um requerimento por escrito à mesa da Câmara, dizendo que estava impedido de votar contas de quem quer que seja. Tá certo? Pois o suplente de deputado federal, Rogério Marinho, perante uma assistência de várias pessoas, disse que o voto do vereador Ney Júnior seria decidido por ele e pela governadora Rosalba Ciarlini, e não pela posição que ele adotou em renunciar, por conta da situação dele, a votar contas de quem quer que seja. Então você pode avaliar a contaminação da politicagem, né, nesse processo. Vamos aguardar, temos a semana, nós estamos atentos e eu, graças a Deus, sei defender os meus direitos. Gostaria de agradecer a participação do ex-prefeito Carlos Eduardo no nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite, seja sempre bem-vindo. Obrigado a você, Robson, e obrigado aos telespectadores. Muito obrigado. E daqui a